Bom, Héctor, o noticiário exige que eu abra a conversa contigo, direcionando e endereçando justamente esse conflito internacional entre Israel e Irã. É uma novela, ela é volátil e cada capítulo importa. O capítulo, de momento, está passando por uma eventual descompressão da balança de riscos a partir de um possível acordo envolvendo os iranianos e os americanos / israelenses, tanto que o petróleo vai caindo, o VIX vai despencando, praticamente 9% de queda, e o apetite pelo risco está aumentando. Mas como qualquer novela, o próximo capítulo é tão ou mais importante que o atual, não é, Ettore? Perfeitamente, Léo. A volatilidade é grande, é um conflito histórico, né? A gente vê muita coisa aí sendo dita, mas é um conflito aí de 5.000 anos, né? Então, os especialistas é melhor eles olharem com calma o conflito ali no Oriente Médio. O que pelo menos aqui na corretora a gente tem monitorado de perto é como é que China e Rússia vão reagir, né? Porque trata-se de mais um aliado ali no Oriente Médio que vai caindo. E aparentemente eles não estão querendo colocar ali a mão no conflito. Então, as coisas elas vão se suavizando a ponto de, e uma sinalização clara disso, é o que você disse há pouco, sobre o Irã pode, né, estar enviando uma delegação para que haja um acordo diplomático e tudo mais. Então, se o Irã tivesse com esses gigantes por trás, dificilmente ele estaria se dobrando. Então, é uma coisa que, assim, pode até suavizar no momento, mas ainda segue em tensão. A gente tem 11 horas com 38 minutos, difícil calcular, certo, Ettore? Os impactos concretos desse conflito, o que a gente tem de efetivo, sobretudo para o americano, para o brasileiro não, há um delay em função dos preços administrados, mas para o americano, já na bomba da gasolina vem o impacto do que está acontecendo com o petróleo. Você já entendeu onde eu estou querendo chegar. É a gente, apesar do mar de abstração e de imprevisibilidade que um confronto como esse contrata, tentar enxergar ou antecipar aquilo que pode concretamente afetar os preços. O Fábio Fares esteve conosco mais cedo no programa de hoje e ele fica nos Estados Unidos. Ele narrou para nós não só o impacto na bomba da gasolina, como ele já viu a postura de alguns mercados reprecificando alguns produtos ou abandonando algumas promoções que até semana passada estavam vigentes. Então, impacto muito imediato por lá. Você se arrisca, ainda que nesse mar de abstração, a antecipar algumas das consequências que esse conflito pode contratar? Claro, aqui para o Brasil, imagino que seja a sua indagação, né? Então, assim, é zero. O impacto, na verdade, do conflito está sendo até benigno. Por quê? Eu, sinceramente, ouvi você dizer, com sua imensa generosidade, Léo, dizendo que os preços de combustíveis eles são monitorados, né? Mas eles são assimetricamente monitorados, né? Porque a Petrobras, o que vai para baixo, ela coloca, e o que vem para cima, eu ainda não assisti a essa benevolência da companhia, né? Então, o petróleo ele disparou e a gasolina não subiu, o diesel não subiu. Vamos ver como é que a companhia vai reagir. Então, monitorado até a página 2, né? Se for para cair, eu concordo, a Petrobras vai repassar. Agora, para cima, ela vai segurar. E aí, o que sobra do conflito lá no Oriente Médio? Um dólar mais fraco. Então, é um dólar que no mundo todo está se mostrando mais fraco. Você acabou de anunciar o 5,49 aí. No final das contas, por incrível que pareça, o choque de um conflito no Oriente Médio está sendo desinflacionário para o Brasil, porque o principal foco de repasse inflacionário ele vai ser contido, vai ser absorvido pela Petrobras. Isso não quer dizer que o Brasil não vá sentir efeitos nos ativos, porque provavelmente a Petrobras vai entregar uma parte do seu lucro nesse potencial que ele poderia colher na exportação para o exterior. Mas, em termos inflacionários, que é o nosso foco de conversa aqui, eu sinceramente vejo com bons olhos isso, é desinflacionário, para ser bem taxativo
e infelizmente por vias não muito ortodoxas. Aí que tá, porque eu ia perguntar, é um desinflacionário pelo amor ou pela dor? Você sugere que é pela dor, né? Porque apesar das condições exigirem correção no preço dos combustíveis, por exemplo, estamos diante de uma dinâmica de precificação dos combustíveis aqui no Brasil, em que quando ele cai, se corrige mais rápido e quando ele sobe, se posterga até o limite uma eventual correção. Isso posto, vamos lá fazer a transição então para o Brasil. Tori Sanches, a pergunta obrigatória que eu só vou conseguir endereçar agora. O jogo está em aberto, né? Se eu estivesse conversando com você 3, 4 semanas atrás, não sei se para o seu racional o jogo está em aberto, mas eu tenho total conforto em dizer que, olhando para o mercado, está sim aberto. 4 semanas atrás, eu talvez nem perguntasse da maneira como eu vou perguntar agora. Talvez eu só dissesse, Tori, a Selic deve parar em 14,75. O que você está esperando para a comunicação? Onde é que está a pegadinha para a gente monitorar a super quarta? Hoje a pergunta é diferente. As condições exigem que a pergunta seja diferente. Tem uma pergunta anterior. Você acredita que para em 14,75 a Selic, ou acha que sim, o Copom deve promover a alta para 15%? E aí vem a camada da comunicação. Se o jogo é a ancoragem de expectativas, por onde o Comitê de Política Monetária deve ir para ter sucesso nessa missão? Eu tenho dado um downplay na polêmica do 0 ou 25, porque o que está implícito na sua pergunta, Léo, é o seguinte: vai interromper já sem nova elevação, ou teremos uma nova elevação e teremos uma interrupção. Então, assim, não tem tanta dúvida de que o ciclo se encerrou. Não conheço nenhum agente que está colocando 25 e continua subindo. Então, assim, no final das contas, acaba ficando mais uma perfumaria, né? Então, falando em termos econômicos, né? É claro que quem está posicionado no 0 vai tomar 25 na cabeça, vai sentir uma dorzinha, e de maneira contrária também. Agora, em termos econômicos, 25 bips para inflação, para atividade, até mesmo para a credibilidade do Banco Central é absolutamente nada. Então, eu tenho falado assim, ok, pode ser que a gente erre, a Ativa Investimentos está projetando 14,75. Pode ser que erre, pode ser que venha 15. Eu acho que é imprudente? Não, na verdade, eu acharia até prudente. Só que tem muita pressão rolando por lá, o Banco Central, de acordo com o que a gente projeta que o Banco Central vai projetar, é uma inflação em convergência, em absoluto, e aí vem uma comunicação dura, né? Então, seja para 14,75 ou seja 15, a comunicação ela vai ser dura, por quê? Porque se eles derem algum sinal mais dovish, o mercado vai tornar a tentativa de platô da Selic como contraproducente, porque vai antecipar corte. E é isso que eu tenho dito que é o grande game changer dos próximos meses. Nós, aqui na Ativa, temos deixado muito claro para os nossos clientes que no primeiro sinal dovish do Banco Central, nós vamos colocar um ciclo baixista de juros. Então, não é mais só uma comunicação de curto prazo. Para que a autoridade consiga segurar essa Selic nesse patamar de 14,75, que é o nosso caso de projeção, ou em 15%, ela vai ter que a todo momento reiterar que não vai cortar os juros, não tem condições para cortar os juros, porque na primeira deslizada, eu acho que não apenas a Ativa, mas como todos os outros agentes do mercado vão colocar um ciclo baixista na curva. E aí a gente tem um efeito contraproducente. Por quê? A curva vai começar a se mostrar estimulativa, as condições financeiras serão estimulativas, enquanto o Banco Central está tentando mostrar algum rigor. E aí a gente sabe que o mercado ele empresta a juro futuro, né? E aí não tem jeito. Torna contraproducente, a gente vai ter um sobreestímulo da economia, algo que o Banco Central, em tese, estaria tentando evitar. Bom, esse panorama deixou a conversa melhor ainda, né? Porque o Héctor ele já começa a desenhar um cenário, se não iminente, em breve possível, de um ciclo de baixa do Banco Central, que seria basicamente sinalizado
quando vier algum aceno dovish, algum aceno de afrouxamento por parte do Copom. Vamos combinar, não tem trigger mais relevante para o local que está fora da bolsa. Todos os dados de fluxo, Ettore, apontam para um doméstico de fora da bolsa. Essa festa do Ibovespa, que saiu dos 120 e está beirando os 140 mil pontos, é uma festa em que pouco se fala de português. É muito mais o fluxo gringo que vai sustentando os ativos. O investidor local, ele pode depender muito deste sinal que você acabou de narrar, como possível, para fazer uma alocação mais estruturada em bolsa. Aí vem alguns contrapontos, ou seja, elementos que podem impedir o Banco Central de fazer esse afrouxamento. A Camila Nascimento vai trazer, claro, a dimensão fiscal. E antes, Cá, você tem alguma atualização, informação sobre o conflito Israel, Irã, Estados Unidos? À vontade, pode trazer a atualização na sequência, você emenda a pergunta, Cá. Trazer atualização, então, em relação a uma apuração da Reuters sobre quem vai substituir Jerome Powell no Banco Central americano. De acordo com essa apuração, o Trump deve divulgar em breve o sucessor de Powell. Também disse que a divulgação antecipada de share do Fed pode representar um risco para o mercado e que os nomes que estão sendo cotados oferecem visões conflitantes com a de Jerome Powell. Entre os nomes tá Kevin Hassett, Kevin Warsh e também Scott Bessent. Eles aparecem como as maiores apostas. E agora indo então para a pergunta em relação ao cenário fiscal e também inflacionário aqui no Brasil, os últimos dados de inflação mostraram uma desaceleração nos preços, Ettore, mas a continuidade nessa direção passa também pelo fiscal, onde a gente teve notícias bem negativas nas últimas semanas, com um impasse para a alternativa ao IOF e uma série de derrubadas de vetos do presidente que vão impactar as contas públicas. Colocando isso, qual a sua expectativa para a inflação e também para o fiscal no médio prazo? Em relação à inflação, você vê uma tendência mais positiva ou, pensando em todo esse cenário, não tem muito o que comemorar? Veja, é de fato um cenário complexo, né? Mas analisar a conjuntura brasileira pela ótica do Banco Central, ele vai olhar para uma coisa só, que é a inflação e a expectativa de inflação. E como você pontuou, a inflação corrente ela está em desaceleração e pela ótica do Banco Central, as expectativas de inflação também estão cadentes. Então, assim, ok, eu concordo com você que teve uma piora fiscal. O gatilho imediato da piora fiscal deveria ser uma piora do câmbio, só que o câmbio está apreciando por fatores externos. Outra transmissão, ela se dá mais no médio prazo, onde a gente já tem uma desancoragem. Então, por exemplo, a nossa projeção de longo prazo do IPCA é 4%. Estamos 100 bips de gordura acima dos 3% do Banco Central, de meta, né? Que já incorpora, evidentemente, descalabros ou uma não convergência fiscal. Então, assim, no final das contas, tem uma piora fiscal, só que o risco país ele tem que refletir isso e, consequentemente, o câmbio refletir isso para que no curto prazo a gente sinta algum efeito. E, mais uma vez, o câmbio tem um gatilho imediato, que é o combustível. Se o combustível não for esse primeiro gatilho, esse primeiro impacto, a gente vai ter um impacto do câmbio só em 3 meses, que é quando o câmbio entra na função de produção da indústria e tudo mais, e aí você vai ter um incremento do custo e isso vai ser repassado para os preços. Então, repare, se o câmbio não reagir a essa piora fiscal, a gente entrar, por exemplo, num trade eleitoral precoce. Olha, há um otimismo do mercado que vai ter um fiscalista que vai entrar e o câmbio começa a se apreciar. A gente absolutamente não vai sentir nada dessa piora fiscal que você muito bem pontuou e que, de fato, ocorre nos últimos dias. Então, o Banco Central ele vai olhar para isso, ok, mas sobre a ótica, sobre o holofote da inflação. Se a inflação está desacelerando e, em perspectiva, não reagir, não tem como o Banco Central ser hawkish, né? E digo isso assim, a gente projeta o que o Banco Central vai fazer e a gente tem um cenário do que ele deveria. Na minha concepção, deveria ser muito mais austero, mas, infelizmente, eu nem opinião dou para o Banco Central, não sou votante, não tem jeito.
Ô Ettore, é 11h51 agora, e eu vou te colocar diante de um paradoxo que todo mundo que pensa mercado financeiro considera, em alguma proporção no raciocínio. O mercado, ele tende a precificar os sinais de enfraquecimento do atual governo positivamente, isto é, com apetite pelo risco, porque isso aumenta a possibilidade de uma mudança de agenda econômico-política, ou negativamente, isto é, com busca por proteção de capital, na medida em que, por medidas populistas a fim de recuperar a popularidade perdida, nós teremos ainda mais desequilíbrio fiscal no país. Essa resposta ninguém tem gabarito, até porque tem muita abstração nas variáveis, mas é uma das principais perguntas para pensar a alocação de capital no horizonte dos próximos 18 meses. Mas você está falando com o cara certo. Essa semana nós conversamos exatamente disso. E o dilema, ele ficou com relação ao horizonte de investimento. Porque, vou só dar uma ideia aqui. A Bruna, que trabalha aqui com a gente na parte de derivativos e operações, ela falou assim, pô, mas o que eu faço? Eu disse para ela, olha, eu sinceramente, a época, no começo da semana, estava 5,57 o câmbio. Eu falei para ela, faz um butterfly, porque eu não sei se a piora fiscal e uma eventual reeleição do Lula vai ser o cenário dominante. Mas se for, o câmbio é maior do que 5,57. Se o Lula não ganhar e entrar um fiscalista, o câmbio é bem menor do que 5,57. Então eu falei para ela, faz um butterfly aí, porque eu sei que do jeito que está não fica. E aí existe exatamente um conflito. Vamos supor que entre aí um governante fiscalista, há um enfraquecimento do Lula e vai entrar um governante fiscalista. Sinceramente, esse câmbio ele vai desarmar muito. Vai trazer consigo aí as expectativas de inflação para baixo, vai trazer consigo uma perspectiva acomodatícia de juro e, consequentemente, como você pontuou, pode ser um buy opportunity para a Bolsa. E, de maneira análoga, uma perpetuidade de um governo que custa a fazer a lição de casa em termos fiscais vai trazer um processo de venda de Brasil. Então, no final das contas, eu teria muito mais precisão para falar isso para você em janeiro de 2026, quando o pleito eleitoral estaria muito mais desenhado, nós teríamos pesquisas muito mais quentes, nós teríamos parte desse processo de, como você disse, de populismo para tentar uma reeleição já precificado. Hoje, eu sinceramente falaria para você, faz uma butterfly que você vai pagar um custo baixo para um potencial de ganho grande. O Marcelo ilustra a pergunta de muita gente aqui no chat que eu estou monitorando. Pede para o Ettore explicar o que é a operação Butterfly. Vamos lá, justo. Butterfly é uma operação que você faz com derivativos, no caso opções, que, a grosso modo, você estrutura as opções de maneira a pagar um prêmio para que, se o preço cair ou se o preço subir, você vai ter ganho. Então é uma operação que imita a borboleta, né? No gráfico ele tem o formato de uma borboleta, e você faz dizendo que se o preço for muito aquém do alvo, você vai ganhar através de uma call, e se o preço for muito além do alvo, você vai ter o ganho com a put. Então essa é uma operação butterfly que você consegue fazer no mercado de opções. Qual que é o problema aí, o risco hoje? Como eu estou falando para vocês que depende do prazo, essa operação para um ano, quando a gente vai ter certeza do ganho, né? Aí ali a gente já vai ter uma definição muito grande se o câmbio vai para cima ou vai para baixo. Como ela vai precisar de um ano de prazo, ela vai ficar custosa. Então, o break-even dela pode abrir muito. E aí você tem que ter um grande movimento para que isso ocorra. Então, no final das contas, se você conseguir cravar ela muito perfeitinha, com as duas pontas alinhadas exatamente no câmbio de hoje, ela vai cobrar um prêmio grande. Mas que ainda assim eu acho que tem um retorno
interessante. Precisa ver como é que é o custo de cada um na formulação disso, ou fala com a Bruna, na ativa, que ela faz para vocês. Agora, Ettore, pra gente fechar, se você pudesse deixar uma manchetinha assim, com a linha fina para qual você vai mais dar atenção hoje, na decisão de juros americana e na decisão de juros brasileira, qual linha ou quais linhas seriam essas? Eu diria que hoje é uma não super quarta-feira, porque mas não é. Quarta-feira de Fed que não vai mexer nada, talvez queira comprar 45 dias subindo em cima do risco. Então eu vou olhar bastante como é que o Fed vai avaliar mais a conjuntura do que o fator de risco, que é onde ele vai se apoiar. Então como é que ele está vendo esse processo desinflacionário, porque ele estava apostando sim que a guerra comercial iria gerar choques e não está gerando. E aqui no Brasil, eu sinceramente olharia o balanço, as projeções condicionais do Banco Central para o horizonte relevante, que podem convergir bastante. A nossa estimativa é que eles apontem para 3,4, que já seria o ao redor da meta com a trajetória da Selic do Boletim Focus. Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, engrandecendo a reta final do nosso Manhã TC News com produção de Camila Nascimento. Ettore, muito obrigado, um abraço e até uma próxima. Foi um prazer falar com vocês, até a próxima.